Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação Livro do Céu, volume 2, capítulo 77. De 26 de setembro de 1899. Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições. Visão abstrata e intuitiva da alma. Esta manhã, tendo vindo, o meu adorável Jesus transportou-me para fora de mim mesma, mas com o meu profundo pesar via-o de costas, e porquanto lhe pedi que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Em meu interior ia dizendo: quem sabe, talvez sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável. E enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse: eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer senão o que quero eu. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as tomo em conta. Depois vi seu belíssimo rosto e em meu interior sentia um contentamento indescritível e dirigindo-me a ele, lhe disse: Docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mamãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Que felizes, quantos agradecimentos não lhe deu? E ele: minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe o chegou a ser por graça. Muito mais, pois não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela livremente, assim que não há coisa de meu ser que não confiei a ela. Naquele instante me parecia ver a nossa Rainha Mãe como se fosse outro Deus, com esta única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida. Quem pode dizer como fiquei espantada? Como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso? Então, dirigindo-me a ele, lhe disse: amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. E eu gostaria de saber como se te mostras a mim, com a vista abstrata ou a intuitiva? Quem sabe se é também abstrata? E ele: quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus. Na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. E tu, quantas vezes não participastes
do meu ser? Esse sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo, e tantas outras coisas não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Ah, Senhor, é verdade. E eu que agradecimentos te dei por tudo isto? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisto. Mas, ó, me perdoe e faça que possam conhecer no céu e na terra como um sujeito de suas infinitas misericórdias. Que lindo aqui, a Luísa, reconhecendo aqui o nada, sendo muito humilde nesse trecho, que ela é bastante humilde. Ela vem se lamentando, sim, no início, como sempre, mas ela se mostra bastante humilde ali, ao reconhecer que, em vários trechos, né, ela reconhece que é Deus quem faz nela, como no final aqui, ela dizendo que se faça no céu conhecer que ela foi um sujeito das misericórdias do Senhor, que tudo que aconteceu nela foi por graça e misericórdia de Deus, que a grandeza de santidade que ela alcançou, ela já estava nesse momento alcançando, foi por graça e misericórdia, não foi por mérito próprio, porque por si só ninguém é capaz de nada. O Senhor mesmo fala: sem mim nada podeis fazer. E mesmo ele dizendo isso, muitas vezes a gente se arvora a achar que a gente é capaz de alguma coisa. A gente só é capaz do mal fora de Deus. Nenhum bem há sem Deus, nenhum bem há fora dele. Nenhum bem somos capazes de fazer, nada de bom somos capazes de fazer sem Deus. Tudo é necessário, até mesmo todas as condições para nós existirmos já é dependência de Deus, embora a maioria de nós não nem sabe ou se sabe não reconhece que nós somos dependentes de Deus para tudo, para respirar, para estar aqui, para estar vivendo, para existir já somos dependentes, mas muito mais para fazer as coisas, para executar as tarefas, para fazer qualquer coisa. É necessário a graça de Deus, é necessária a concorrência dele, é necessário a ação dele, porque o bem vem dele, ele é o sumo bem. E, e aí ela, no início, falando lá, que ela tentava olhar para ele, mas ele estava de costas, e ela ficou pensando que deveria ser por causa das oposições que ela fazia ao não querer, ao estar resistente em relação aos escritos, porque ela está no começo dos escritos. Ao tempo que ela está escrevendo o volume 2, ela também está escrevendo o volume 1, que é o volume de memórias. Então, é o começo dos escritos mesmo, já depois de muitos anos do Senhor estar trabalhando nela, do Senhor estar manifestando nela, porque o que está narrado no volume 1 são memórias do que o Senhor havia feito já desde o começo. E aqui no 2 já é conforme ia acontecendo as visitas. Mas tanto que o Senhor já tinha trabalhado na vida dela, tanto, a purificação que já tinha feito até então, os conhecimentos que ele já tinha trazido, toda a modelagem na alma dela que o Senhor já tinha feito, mas mesmo assim ela ainda estava nessa repugnância de escrever, de colocar no papel tudo aquilo que ia acontecendo, que já havia acontecido e que ainda estava acontecendo entre ela e Jesus. E ela fala: será que é por causa dessa minha resistência de querer escrever que o Senhor não quer se mostrar, não quer mostrar o seu rosto? E aí ele fala para ela tão lindamente que ele não leva em conta as oposições dela, por causa que a vontade dela já está fundida com a dele. Então, a vontade dela já é a vontade dele. Então, ele não se importa com as oposições por causa que a vontade não está contrária, ela apenas está resistente. Mas o que ele fala aqui? Que é resistente, porque ela tem repugnância de escrever. Porque faz parte da natureza humana, que embora ela ali já esteja com a vontade fundida, mas ainda existe a natureza humana, ela ainda está no humano. Então, isso é totalmente compreensível. E ainda alguma coisa que o senhor fala que é bem.
é bonito que essa repugnância que ela sente, ela torna a obediência mais gloriosa, porque ela tem que fazer um esforço maior para obedecer. Não é simples, não é prazeroso, não é gostoso obedecer, então ela tem que se esforçar mais. E quando eu estava lendo nesse pedaço, eu lembrei daquela passagem dos dois filhos que o pai pede para ambos fazer uma atividade. Aí ele pede para o primeiro: filho, vai fazer o serviço tal assim lá na propriedade tal, eu preciso que você faça um trabalho para mim. É, eu não lembro exatamente da narração, mas eu lembro que é nesse sentido. Aí o filho fala: sim, pai, eu vou, pode deixar que eu vou fazer sim. Aí ele se prontifica a obedecer o pai. Aí ele chama, mas aí ele não vai, né? O pai chama, ele se prontifica, diz que vai, mas não vai. Aí o segundo filho, o pai chama e faz a mesma ordenação, dá a mesma ordem, dá o mesmo mandato. Aí ele, não, eu não vou. No momento ele diz que não vai, ele se opõe, ele ali fica, diz não para o pai, mas depois ele vai e faz. Então, aqui é mais ou menos como se a Luísa estivesse nesse segundo caso. Tem aquela repugnância, tem aquela oposição, mas ela vai e obedece e escreve. Então, isso significa que, mesmo contra a natureza, mesmo contra a vontade, ela está fazendo, ela está obedecendo. Então, isso faz com que essa obediência ela seja mais meritória, tenha mais glória. Então, por isso que o Senhor fala que não leva em consideração, né? Ele fala assim, ó, vai tornar essas suas repugnâncias não serve para outra coisa a não ser para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. E por isso ele não leva em conta, porque ela vai e faz, ela obedece. Então, não era por causa disso que ele não estava aparecendo, mas de qualquer forma ele responde essa indagação dela e vem e apresenta o rosto belíssimo, que deixa ela toda derretida, né? Porque imagina, nós não temos nem noção do que é essa experiência, mas a Luísa teve muitas e muitas e muitas vezes essa experiência de estar diante de Jesus, diante ali né, desse ser supremo, desse Deus feito homem, esse Deus que é a segunda pessoa da Trindade Santíssima, e se apresentava para ela. Mas é claro que ele fala até num dos trechos que ele não se apresentava para ela com toda a realidade da divindade para ela, porque senão ela seria fulminada, porque é muito grande, é algo assim que a nossa natureza humana não é capaz de suportar a grandiosidade, a beleza, a potência de Deus diante de nós. Então a Luísa também não era diferente, ela era humana. Ela era um ser humano como nós. Então ele aparecia belo, lindo, atraente, majestoso, mas dentro da capacidade dela de suportar. Não era aquele sol, imagina aquele sol do meio-dia. Quem consegue olhar a olho nu para o sol do meio-dia? Ninguém consegue. Imagina Deus. Então o sol é apenas um símbolo de Deus, é apenas um símbolo, mas não chega a realmente a atender completamente a descrição do que é Deus, a manifestar em plenitude o que é Deus. Então, só para a gente ter essa ideia de que como que ela se deleitava com o Senhor, de estar ali vendo Ele. E ela começou a pensar, mas olha, eu aqui, do jeito que eu sou, já para mim é ela já fica extasiada, mas imagina como é que não foi com Nossa Senhora, como é que não foi com a mãe, com a rainha mãe, porque ela ali, ela tinha ele, embora ela saísse do corpo, ela se fundisse com ele, mas era tudo ali no espiritual. Mas como que aconteceu, né? Ela ficou pensando, como é que aconteceu com Nossa Senhora, com Maria, que recebeu Deus dentro dela, materialmente. Deus se encarnou no ventre dela, ela teve Deus dentro dela. Como é que foi isso, né? Como que ela não foi, como é que se deu isso? E aí ele vem falando para ela que foram tantas as delícias e as graças que ele derramou em Nossa Senhora, que bastava dizer que ele o que ele é
por natureza, o que ele era por natureza, foi comunicado à mãe, à mãezinha do céu, por graça. Ela chegou a ser por graça. Então, tudo aquilo que ele era por natureza, ela chegou a ser por graça. Isso é algo que a gente aprende também na igreja, que Jesus é por natureza, Nossa Senhora é por graça, por comunicação. E nas revelações do livro do céu, ele também traz essa oportunidade, essa realidade para nós, para quem está conhecendo, para quem se dá, se entrega, se abandona a ser um filho da divina vontade, conhecendo essas verdades, essas manifestações, também de chegar a um grau de atingir em graça o que ele é por natureza. Ele comunica essa realidade também para nós. Claro que não é na mesma proporção que Nossa Senhora, porque ela tinha a realidade da Imaculada, de ser puríssima, e nós não. Mas então aí existe uma grande diferença, existe um abismo entre uma realidade e a outra. Mas de qualquer forma, dentro das condições, nossa, ele comunica por graça a parte dele, a realidade divina dele. Então, a divina vontade, o que, que é isso? Essa comunicação da vida de Deus para os seres humanos. Então, é a comunicação em forma de uma graça, em forma de um bem, em forma de um dom, a natureza divina, as características divinas, a realidade divina, os atributos divinos sendo comunicados a uma alma de um ser humano. Então, é algo assim que transcende a nossa capacidade de compreensão de como que se dá isso. Se a gente não viver essa experiência, tentar apresentar em palavras, verbalizar, sem que a gente esteja experimentando, a gente vai ficar somente na, só na especulação mesmo, só na teoria falando, mas a gente precisa estar aberto e desejar profundamente também sermos, assim como a Luísa, participar nessa experiência, estar nessa experiência, viver essa experiência, ser nessa experiência esse canal desses depósitos das graças divinas, da comunicação do divino em nós. E aí ele fala que ele pôde, por causa da natureza dela não ser corrompida, ela foi totalmente livre de toda a mancha do pecado, ele pôde, a graça pôde agir nela livremente, a graça pôde ter trânsito livre nela, pôde fazer e desfazer em Nossa Senhora, o que em nós já tem muitas limitações por causa dessa condição decaída nossa. Embora a gente fala, Senhor, e a nossa intenção e a nossa disposição é para estar para Ele. Sim, Senhor, eis-me aqui, reina na minha vontade, faça de mim o que o Senhor quiser. Mesmo que essa seja a mais pura intenção nossa, ainda existe muito em nós de trava, de limitação que precisa ser trabalhado. E o Senhor vai fazendo esse trabalho, como um escultor vai trabalhando a nossa alma, para que a graça tenha mais acesso a nós, para que a graça tenha mais liberdade, ou seja, para que a divindade consiga realmente fazer o trabalho que é necessário. Mas é realmente um trabalho de Deus mesmo. Não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo mágico, não é um estalar de dedos, é um trabalho. E Deus trabalha incansavelmente para que a gente alcance um grau de perfeição, um grau de santidade que é dele mesmo. E ele quer, ele deseja isso mais do que, muito, muito, infinitamente muito mais do que a gente possa supor e do que a gente possa desejar. Ele quer, ele deseja e ele está fazendo, está operando naqueles que estão se abrindo. E aí ela tem lá, naquele momento, ela parece ver a Nossa Senhora como se fosse outro Deus. Ela tem essa visão como uma única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida. Ela foi tendo essa visão. Quem pode dizer como fiquei espantada? Nossa, foi uma visão que ela ficou espantadíssima.
Como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso. Então, dirigindo-me a ele, disse: Amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, com a vista abstrata ou intuitiva? Quem sabe se é também abstrata? E aqui a questão de ver ele, de ter essa participação de forma abstrata ou de forma intuitiva, que ela teve veio nela essa informação para ela saber, para ela questionar, para ela perguntar, para o Senhor vir respondendo. E aí ele vem trazendo a resposta ali para ela compreender e para nós também compreendermos. Ele fala: quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e a outra, ou seja, entre essa visão, essa participação abstrata, essa participação, essa vista, esse contato com Deus de forma abstrata ou intuitiva. E aí ele diz: na abstrata, a alma olha para Deus. Na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. Olha, é isso que o Senhor está trazendo nesse tempo com o dom da divina vontade. A participação do ser divino por graça, não por natureza, mas por graça, que nós possamos ter a participação do ser divino, ou seja, da divindade em nós. E aí ele fala: e tu quantas vezes não participaste do meu ser? Porque ela já havia participado muitas vezes, ela já havia entrado nele, ele entrado nela, fundido os dois. Era uma realidade ali realmente muito, muito diferente do que acontece conosco, uma realidade que aconteceu com a Luísa, é uma realidade que foi única na história. Esse sofrer em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo, e tantas outras coisas. Não te dei quando te atraía a mim intuitivamente? Então, ele, quando ela saía do corpo, ele levava ela realmente junto, ele fundia-se com ela se fundia com ele. Então, aquilo era uma realidade intuitiva, era uma realidade de participação, não apenas abstrata, apenas no pensamento, apenas algo que não é concreto, ou palpável. O abstrato é aquele que não se pode tocar. Não que não exista, não que não seja real, mas que não se possa tocar. E quando eu, mais cedo, quando fazia a leitura, escutava a partilha de outra pessoa, me vinha assim que essa ter a participação, porque o senhor fala lá que na abstrata a pessoa ela olha para Deus, então ela olha para Deus, mas ela está fora de Deus. Mas como assim se o seu abstrato não se vê? Mas é aquela realidade da fé. Aí me vinha muito essa palavra, a fé, porque a fé ela é a certeza de algo que não se vê. Então, assim, me veio que essa realidade da abstração, do relacionamento com Deus de forma abstrata, é relacionamento com Deus pela fé. A pessoa crê, ela sabe que é real, mas porém ela não vê, ela não toca sensivelmente. Então é uma realidade de abstração, de ser abstrato, porque a pessoa não tem ali sensivelmente. Não, a realidade divina não existe sensivelmente para a criatura. Então, essa é o ver Deus, mas assim, com os olhos da fé. Com os olhos da fé, a pessoa vê Deus, a pessoa toca a Deus, a pessoa sente Deus, mas é pela fé, não é sensivelmente. Porque nós não sentimos Deus sensivelmente, é pela inteligência que nós sabemos da existência de Deus. É nessa realidade da fé, do crer mesmo, que a gente sabe da existência dele, do operar dele.
Então, é esse ver Deus pela fé. Então, é abstrato. O intuitivo aqui é esse de realmente ser palpável, de ser real, de ser tocável, de ser tangível, que é aquela realidade da fusão que tantas vezes aconteceu com a Luísa e que também que aconteceu com Nossa Senhora. E claro que Nossa Senhora num grau muitíssimo maior, por causa da pureza. Mas é essa participação. E aí o que ele vem falando para a gente? E a Luísa teve isso. E o que ele vem falando para a gente que é importantíssimo, que ele quer se comunicar para nós, fazer essa comunicação, essa participação, para que nós também possamos receber essa participação do ser divino em nós, não apenas de forma de ver Deus, mas de estar em Deus. E ontem, na live de equipes, a gente meditava um trecho do volume 3, o capítulo 92 e 93, que falava disso, de estar em Deus e de. Deixa eu pegar aqui o trecho para poder lembrar certinho, que fala assim que a diferença de estar em Deus e ser para Deus. Viver para Deus e viver em Deus. Olhar para Deus e estar em Deus. Então, tá dentro desse trecho de hoje, dessa realidade da visão abstrata e da visão intuitiva, de que uma coisa é fora e outra coisa é dentro, uma coisa é externa e outra é interna. Uma coisa é na realidade apenas da fé, do crer, e uma outra realidade é da experiência real, da experiência concreta. Então é lindo isso, da gente pensar que Deus quer trabalhar isso conosco, quer fazer essa participação em nós, de vivermos essa experiência de ser com Ele, quer participar do ser divino para nós, e isso vem através desse dom da divina vontade que Ele depositou na Luísa, que Nossa Senhora viveu em plenitude durante o tempo que esteve na vida aqui da Terra. E então é o que ele quer que nós, a vida que ele quer ter conosco, essa vida intuitiva, essa vida de participação, essa vida realmente de fusão. Mas para isso é necessário que a nossa vontade seja entregue, que a nossa vontade seja devolvida, na verdade. Porque assim, a vontade é um dom de Deus que Ele nos deu inteligência, memória e vontade. Participação de potências da Trindade Santa, Ele comunicou para nós. Para os seres humanos, nenhum outro ser criado recebeu essas comunicações de atributos como os seres humanos receberam. Nós recebemos uma alma imortal, uma, uma realidade que é espiritual, que faz parte da divindade, que é o espírito, uma participação na divindade, que é a nossa realidade espiritual. Os outros demais seres, eles têm uma alma, mas é uma alma natural, faz parte da natureza, então é uma alma natural, mas o ser humano ele não tem uma alma natural. Na parte natural da nossa alma é a que é da nossa realidade biológica, mas ela está numa realidade única da alma espiritual. É uma realidade única, não é separada. Não são dois tipos de alma. Não existe em nós uma alma natural e uma alma espiritual. Não existe isso. Não existe uma dualidade na nossa alma. A nossa alma é uma coisa só. Ela apenas tem a expressão da parte natural, que é por causa da fala, por causa do nosso raciocínio, do nosso racional, das emoções, do sensitivo, toda essa realidade que é imaterial, porém está vinculado a tanto a nossa parte biológica, porque é cérebro, passa pelo cérebro, mas também está vinculado à parte da alma. Mas a alma, ela não é dividida, ela não porque muitas vezes fala, né, e até a própria Bíblia fala lá, corpo, alma e espírito, como se existissem três realidades, mas não, na verdade é duas, é apenas duas,
matéria e espírito. É parte material e parte espiritual. Mas a nossa alma tem essa realidade de ter esse trânsito entre o espiritual e o natural. Ela faz essa ligação entre o divino e a matéria, o divino e o corpo, o divino e a nossa realidade natural, de matéria, de parte perecível, de parte biológica. Ela faz essa conexão. Mas não são duas coisas, é apenas uma realidade, mas se manifestando fazendo esse trânsito, essa ligação dessas duas formas. Isso não é fácil de compreender, isso é complicadíssimo às vezes, para a gente chegar a entender que nós não somos três coisas, somos apenas duas. Nós somos o corpo animado por um espírito, ou seja, pela alma. Nossa alma é não apenas natural, que anima o nosso corpo, mas ela é espiritual, que faz com que nós nos comuniquemos com o sagrado, que nós tenhamos essa comunicação, essa relação com o divino, com o sagrado, com Deus, com o Criador, que dá que faz essa ponte, essa ligação, que dá esse acesso para que o divino se comunique conosco. E é isso que o Senhor está trazendo nesse tempo, o dom da divina vontade, que é Ele mesmo, que é a vontade dele mesmo sendo comunicada, é o ser divino dele, é a participação na divindade sendo comunicada para nós. Mas isso vem através do conhecimento, não é algo que o Senhor vai fazer de forma mágica, não é um milagre prodigioso de a pessoa recebe de uma forma instantânea um download de todas as informações necessárias e recebe o dom como uma transmissão, uma transmissão mágica. Não acontece dessa forma. Acontece de forma consciente. Nós vamos isso vai acontecendo no processo de consciência, de conhecimento, de consciência, de vivência, de troca e de vida mesmo. Essa vida que ele comunica para nós, mas que é uma vida que é vivida ali no dia a dia, no ordinário da nossa vida, a vida dessa participação divina vai acontecendo dentro de nós, lá na nossa alma, no nosso interior. E é uma vida que vai se desenvolvendo dentro de nós. E a nossa vida externa, a nossa vida cotidiana também vai continuando, o percurso aqui, a nossa história de vida, o nosso estado de vida, ele continua, mas lá dentro de nós existe toda uma realidade divina acontecendo, toda uma realidade de participação da realidade de Deus por graça, uma graça enorme vai se desenvolvendo dentro da gente. Então é isso. E aí nós passamos não apenas a ter esse contato de forma abstrata, né, de forma apenas de tocar Deus pela fé, mas nós vamos tocando também intuitivamente, de forma realmente real, concreta. Vamos tendo essa participação por graça mesmo, por graça. Não vamos nunca chegar a alcançar o que Nossa Senhora alcançou. Também não vamos chegar a alcançar o que Luísa alcançou, porque são criaturas únicas. Mas dentro de cada um, Deus vai trabalhando à medida do que Ele quer, porque uma vez que a gente entrega, não é nós que colocamos os limites, as barreiras, ou colocamos lá, vai chegar a tal grau, assim, assim. Não, é Ele que vai fazendo o trabalho, nós apenas vamos concordando, nós apenas vamos correspondendo e dizendo sim a cada instante, a cada momento, e respondendo, correspondendo e respondendo a tudo aquilo que ele vai dispondo. E o trabalho ele vai fazendo, mas nós vamos vendo, nós vamos sentindo, nós vamos participando. Não é de forma inconsciente, é de forma consciente, e a gente sabe de tudo que vai acontecendo, porque ele vai informando para nós. De forma intuitiva nós vamos sabendo. Assim como a Luísa vinha com os questionamentos, ele respondia também assim conosco, a partir das experiências, a partir dos acontecimentos que vão se dando na nossa vida, ele vai respondendo. Como é que ele está trabalhando? O que que ele está fazendo? O que que ele está pretendendo? E a gente vai participando junto com ele. É isso, amém, Fiat.